Fala, lendas! Sou Thiago Morelli da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pela Startse e Enablers. Hoje estamos no nosso último episódio, o tema de hoje são novos negócios, né? Aproveita e dá aquela curtida, aquele like, aquele comentário, sabe como é, né? Ajudar, a distribuir esse conteúdo. E hoje eu tenho a honra de anunciar o nosso convidado, o Enabler, a lenda, Luiz Felipe. Só bora? Fala, Thiago, tudo bem? Na Obrigado paz. pelo convite aí, acho que vai ser bem legal. Boa. Vamos lá. Só bora, meu. Finalmente, né? Estávamos ali tentando encaixar a agenda e tal, mas deu certo. Vamos que vamos. Pessoal, para quem não sabe, o Luiz é CEO de uma empresa chamada Cateno, né? Uma empresa aí que fatura seus bi. Eu acho que tem muita experiência para compartilhar, né? A gente está falando aqui com stakeholders de corporações, galera de startup, tem pessoas também da Web3 que nos escutam, né? Então, de certo, você tem vários aprendizados, assim, como profissional mesmo, pessoa, para compartilhar, né? Mas você é um cara ímpar, né? Porque você também teve uma experiência como diretor de transformação digital do governo federal, né? No setor público, que imagino também que tem herdado aí vários aprendizados, né? E eu acho que a gente pode começar por aí. Coisas que você aprendeu nesse tempo, que você viveu e que faz sentido, assim, as pessoas profissionais que estão navegando nesse mundo de inovação e digital, vale eles conhecerem um pouquinho, sabe? Bom, tem uma história muito legal mesmo, né? Que assim, aprendi muito nesses anos de carreira até aqui. Hoje, como presidente da Cateno, eu tenho um desafio, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, mas o meu último desafio foi promover e acelerar a transformação digital do governo brasileiro como um todo. O que é incrível, parecia impossível, a escala é gigantesca, mas acho que foi bem, acho que deu certo, tem muita coisa para fazer ainda, mas acho que foi bem. E aí, entre várias coisas que eu aprendi nesse caminho, a principal, assim, a transformação, ela acontece independente, a receita para a transformação, ela é a mesma, independente de que tipo de organização a gente está. Perfeito. Né? E a receita são as pessoas. Então, achar as pessoas certas, conectar essas pessoas, dar liberdade, autonomia, confiança, para que elas consigam criar, debater, discutir, divergir, convergir. Esse ambiente que a gente monta, desde do próprio time, né? E no governo a gente montou um time muito forte para isso, mas também com o ecossistema, com outras empresas, com organizações não governamentais e com o próprio cidadão, foi fundamental essa sinapse aí acontecer para que a gente conseguisse acelerar a transformação digital do governo brasileiro e chegar aí nos números incríveis que a gente pode comentar aqui na sequência. Maravilhoso. Você foi ali é certo dizer que você foi o pai do GovBR? Tem pai, mãe, tem tio, tem avô, tem gente pra caramba para nomear. Mas o Gov.br é assim, foi a nossa plataforma principal. Legal. Né? Eu costumava dizer que o GovBR ele não era apenas um produto, não é apenas um produto, ele também é uma marca, né? Ele também é um programa de governo, então toda a estratégia estava ancorada nesse conceito do GovBR. Legal. E mais importante que isso tudo, ele se tornou uma comunidade, um movimento. Então as pessoas se orgulharam de fazer parte, às vezes contribuindo com um grãozinho de areia, mas se orgulharam de fazer parte do movimento de transformação digital. E isso gerou assim, incentivos e colaborações que eu jamais pensaria que poderiam ser viáveis, acelerou e quebrou muitas barreiras de comunicação, de negociação. Então, realmente, essa comunidade se juntou, né? Eu tive a honra e o orgulho de liderar esse time, mas é uma comunidade grande de pessoas incríveis. Pô, sensacional, cara. E, tava conversando com a Sheila nos bastidores, né? E, o impacto, né, da digitalização no setor público, e isso vai muito além ali de a gente otimizar a burocracia, né? Diminuir a burocracia e tal. Porque quando você traz um cidadão que não tinha o costume, né, tipo Pix, tal, sabe, não tinha o costume de usar soluções digitais e ver ali a solução digital sendo a melhor forma, você ajuda todas as outras indústrias, né? Porque hoje o varejo, por exemplo, né, ele sempre tenta ali trazer o seu consumidor para o digital, né? É um desafio de qualquer setor, por aí vai. E quando isso tem um projeto desse de sucesso, né, que você faz um onboarding de 130 milhões de pessoas, né, para o digital usando, você acaba favorecendo
várias outras empresas também, né? Então, pô, sensacional. Atualizando 140 milhões de pessoas. Muito bom. E contando, né? Pô, que eu acho que isso é super legal. Mas o que você falou de o quanto que o governo é um catalisador para o bem ou para o mal, para o desenvolvimento de uma sociedade, uma economia, é importante a gente destacar o seguinte: o governo é a única entidade, né, formal que está presente em todas as relações. Esse microfone que a gente está usando aqui tem um pedacinho de governo na tributação, na regulação, né? Esse computador que a gente está, a nossa roupa, a nossa relação de trabalho. Então, todas as relações têm uma pitada de governo. Se você melhora, né, agiliza, traz eficiência e comodidade para o governo como um todo, toda a sociedade em cascata, em escala, melhora. A gente, assim, tem alguns dados bem relevantes, falando um pouquinho de pesquisa, né? Uma pesquisa da Accenture mostra que a cada 1% que o governo se torna digital, se num caminho de 0 a 100 para se tornar digital, a cada 1% que ele se torna digital, sobe 0,5% o PIB de um país. Caraca, bicho. Sobe 0,13 pontos o IDH. Louco. E chega a 1,9% de aumento no comércio internacional desse país. Que loucura. Então, assim, é o que você falou, muito mais do que apenas os serviços e etc., que já são super relevantes. Toda a sociedade começa a trabalhar numa engrenagem mais moderna, né? Sem tanto atrito, e aí as coisas acontecem. Pô, maravilhoso. E aqui a gente, enfim, né? A gente falou vários casos de uso de Web3, teve um episódio que a gente falou do Estado e Web3, o governo e Web3, que veio o Joelson, por sinal, né? E a gente falou bastante sobre o case da Estônia, né? E todo ali que é um baita case assim no mundo de blockchain, né? A Estônia em si. E daí foram super legais os casos de uso, assim. Não escutou? Dá uma escutada lá, em Governo e Web3, só bora. E, pô, sensacional. E, tipo, é legal você trazer que esse ponto, né? Que seja setor público, seja o privado, o caminho da transformação digital é o mesmo, né? E começa pelas pessoas. E é bacana que vários frames, vários livros, vários estudos, seja Gartner, seja outros autores e tal, eles sempre trazem que o primeiro passo da transformação digital refere-se à mentalidade, né? E você dá liberdade de fato para as pessoas co-criarem, trazer metodologia também, né? E é aquela coisa, né? Os fundamentos no fim do dia não mudam, né? O Lean, o ágil, você buscar evitar desperdício, né? E assim é na Web3 também quando a gente fala em novos negócios, né? E aí falando um pouco sobre a sua experiência atual, assim, imagino que tenha sido uma mudança, assim, né, de tipo, você sair do setor público, ir para o setor privado, liderar uma grande empresa, né, e com esse desafio de levar inovação para ela, né, de disruptar o modelo de negócio dessa empresa. Se puder também trazer aprendizados. Quanto tempo você está lá? 1 ano? 1 ano, 1 ano e 2 meses. 1 ano e mês? Legal. Se puder também trazer esses aprendizados, né, porque muitas vezes a gente olha pela ótica do diretor de inovação, do gerente de inovação, por aí vai. Como que é a visão de CEO, né? De você estar numa empresa e você ter esse desafio de trazer inovação, promover a inovação naquela empresa em si? Bom, é uma pergunta super relevante, né? O desafio hoje é grande, mas eu queria dar um step back só para a gente tangibilizar como é que foi a transformação de governo e daí o quanto que isso traz de bagagem para a transformação da Cateno, né, e dos meios de pagamento no Brasil, né? A gente, em 2018, nós éramos usuários que acessavam canais digitais de governo, nós éramos apenas 1.800.000 pessoas que acessavam canais digitais de governo. 4 anos depois, a gente está com 140 milhões de brasileiros acessando canais digitais de governo. Então, assim, a aceleração cresceu lá mais de 80 vezes o volume de usuários. Esses usuários, eles voltam para o GovBR e alguns dos seus serviços, em média, todos os meses. É incrível o quanto que isso gera de contato com o cidadão. Então, teve um trabalho muito forte de digitalização de serviços. Era pouco mais de 1.000 serviços digitais em 2018. Hoje nós temos 4.100 serviços digitais. Então, o portfólio que eu tive, né, a condição e o orgulho de liderar, era um portfólio que a gente chegava a ter 1.000 projetos em paralelo. Caraca, que loucura. Um time de 7.500 pessoas nas áreas de tecnologia do governo federal como um todo. E o mais relevante, assim, eu não enxergava tudo.
Eu não sabia o que estava acontecendo em 1000 projetos. Isso é impossível. Sim. Então não era o Luiz que estava fazendo a transformação. Perfeito. Era que condições que a gente deu para aqueles times, que visão de futuro, que mecanismos, que motivação para acordar de manhã e dar com aquele friozinho na barriga e dizer assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu vou transformar, vai ser super legal. Então, assim, é muito aquilo que a gente falou do início, da receita da transformação nas pessoas. Então, bom, fechado esse capítulo, né? Eu assumo a Cateno como CEO. A Cateno é uma empresa inserida num mercado super disruptivo, em constante, né, aceleração, que é o mercado de meios de pagamento no Brasil. Então, a gente tem mais de 90%, 96% da população com acesso a alguns serviços financeiros, segundo os dados do Banco Central. Tá bom. Nós somos uma população gigantesca, então, né, esses dois elementos mostram que o mercado é pujante. E uma aceleração pós-pandemia, ou durante a pandemia e no pós-pandemia, é incrível. Né? Muitas coisas se criaram, inclusive por conta, né, da necessidade de você diminuir contato, compras online, etc., durante a pandemia. Muita solução trouxe. Quem, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele não sabia o que seria Pix. Hoje ele não vive sem ele. Perfeito. Né? Então tem uma série de coisas que aconteceram nesse período muito curto. E é rápido, né? E de forma muito rápida que mudou a vida de muita gente. Então, quando eu assumo a Cateno, eu enxergo que o que eu posso trazer é uma capacidade de promover uma grande transformação, empoderando e dando os mesmos insumos e clima e ambiente para os times trabalharem. Legal. Ou Né? seja, não sabe muito bem o que, mas você dá os meios, cria os mecanismos. Exato, para as pessoas Tiagão. fazerem Eu isso. acho que as coisas... Você sabe como as coisas começam, você nunca sabe como as coisas terminam. Perfeito. Então, assim, tem que começar, né? Tem que ter alguns valores muito presentes e fortes para que você consiga incentivar essas culturas, etc. Você tem que ser coerente, consistente como gestor, como CEO, para que as pessoas enxerguem nisso um exemplo de comportamento e etc. Sim. Você não precisa ser o dono da verdade, não precisa ser o cara que sabe mais na mesa. Perfeito. Pelo contrário, eu acho que o ideal é que você seja o que menos sabe na mesa, mas o que consegue liderar ou juntar os melhores talentos, os melhores times para fazer o negócio. Né? Okay. Então, a Cateno é uma empresa inserida em meios de pagamento. Hoje a gente processa, o nosso maior negócio é processar cartões de crédito e débito, gestão de fraudes e atendimento a cliente do nosso sócio, que é o Banco do Brasil. Então, são 30 milhões de clientes, são milhares de transações todos os segundos acontecendo, o que traz para a Cateno uma capacidade operacional super relevante. Então, nós temos uma Legal. operação estável, uma operação de escala, uma operação super rentável. Bom, beleza, mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo estágio. Num cenário de um mercado altamente disruptivo, cheio de novidade, etc., com muitos players novos entrando, nacionais e internacionais, a gente deu um fast forward 10 anos para frente e viu assim, cara, se a gente ficar parado esperando e simplesmente trabalhando só a eficiência operacional, pode ser que alguma onda nos próximos 2, 3, 6 anos nos tire do mercado. Legal. Então, assim, para não ser engolido por essa onda, para não ser liderado por essa onda, a gente decidiu liderar. E aí surfar nessa onda. Então, tá presente em iniciativas de inovação, de teste de conceitos novos, etc. Inclusive aquelas que potencialmente podem matar o nosso próprio negócio. Perfeito. E a gente está investindo e trabalhando nessas iniciativas para que a gente consiga dar perenidade, obviamente crescimento, e no fim do dia melhorar a vida das pessoas por meio de pagamentos mais fáceis. Legal. Ou mais simples. A Cateno, com isso, ela sai de uma empresa processadora de cartões, né, que é relativamente tradicional, né, e se molda para um laboratório de novos negócios em meios de pagamento. Legal. Né? Então, você imagina, é completamente diferente, né, essas duas organizações, e elas têm que conviver em conjunto. Perfeito. Né? É uma ambidestria. Né? Você tem uma organização trabalhando com alta eficiência, mas você também tem um time com liberdade, autonomia e crítica para construir o futuro. Maravilhoso. Minha missão de CEO eu acho que é essa, é promover esse ambiente e deixar a Cateno muito melhor do que eu recebi, né? E ela vai constantemente crescendo e chegar nesse futuro, que a gente não sabe qual é,
mas a gente quer fazer parte dele. Não, sensacional, baita aporte, muito bom. Pô, tá gostando do episódio? Cara, curte aí, comenta também, nos ajuda essas plataformas centralizadoras que a gente tanto ama, distribuir esse conteúdo. E vou aproveitar, e hoje temos sorteio. Nossos parceiros da Ledger, uma hard wallet, tá? Eles estão sorteando a Ledger Nano S Plus, beleza? Cara, isso aqui serve para você trazer uma camada a mais de proteção e segurança para os seus criptoativos, beleza? Só bora. Link na descrição, participa do sorteio ali tem todas as instruções, tá? Pô, cara, sensacional. E o que você falou que eu achei incrível, tem um cara assim que eu, pago um pau, assim, um cara chamado Jim Collins, né? Ele tem um livro chamado Feitas para Durar. E aí ele tem outro Feitas para Vencer também, enfim, é uma lenda, assim. Aí, em suma, o que ele traz, né? Ele fala que você, em primeiro, tem que pegar as pessoas certas, né? Colocá-las dentro de um ônibus, né? E colocar as pessoas nos bancos corretos e as pessoas dirão para onde aquele ônibus vai, né? E você só dá uma visão. Né? E é muito o que você fez, pelo jeito, no governo, né? E está se propondo a fazer também na Cateno, né? E isso, pelo que eu entendo ali dos aprendizados dele, né? Ele traz que, cara, esse é o cerne, assim, para você criar, através dos mecanismos catalisadores que ele traz, né? Esse é o cerne para você criar uma empresa feita para durar, né? Porque ela sempre vai ser capaz, através das pessoas, né, de se reinventar, se matar quando tem que se matar, trazer novos negócios, por aí vai, né? Enfim, é trazer na prática a inovação ambidestra, né? E a gente está, a princípio a gente está aqui na Startse, e a Startse tem as organizações infinitas, não é isso? Então, acho que fala mais ou menos, por outras palavras, dessa mesma necessidade de estar constantemente se reinventando e se criticando, né? E eu costumo dizer, assim, várias coisas. Uma delas é que hoje a gente não admira mais produtos. Hoje a gente admira comportamentos, marcas, impacto, né? Por exemplo, quantas pessoas já sentaram num Tesla e tiveram a oportunidade de dirigir? Mínimas. Eu, por exemplo, não tive. Sim. Quantas pessoas já sentaram no foguete da SpaceX e tiveram a oportunidade de aterrissar de ré aquele foguete? Praticamente ninguém que eu conheço e que eu não vá conhecer. Mas quanta gente se encanta e admira a tecnologia, a inovação, o próprio CEO, no caso, o Elon Musk, a liderança que ele promove. Então, essas pessoas não estão apaixonadas pelo produto, estão apaixonadas pelo processo. Cara, essa organização consegue inovar, consegue fazer o que ela quiser. Legal. Né? Ela tem os ingredientes para conseguir criar coisas incríveis, independente do que seja. Eu acho que isso engaja as pessoas, engaja os clientes, cria comunidades, engaja os profissionais, eles sentem muito orgulho de trabalhar em organizações como essa. Legal. E é isso que eu espero conseguir transformar a Cateno numa organização que seja assim, referência em inovação nos meios de pagamento e que a gente esteja aí vibrando por várias coisas que vai acontecer. Não exclusivamente pela Cateno, mas sim pelo ecossistema que a gente vai alimentar a partir da Cateno. Pô, sensacional. E aí, pô, isso que você trouxe da importância de você criar a marca, né? Tipo, muito mais do que um produto, você ter uma brand forte, você ter uma comunidade forte, é muito do que a gente falou nos episódios aqui de Web3, né? Que na Web3 a comunidade é um dos pontos centrais, né? Se não o ponto central. Porque, imagine que legal, né? Além de você ter uma corporação, né? Que consegue, tem a liberdade para criar, para testar, falhar, acertar, aquela coisa toda, né? Ter o ciclo de inovação contínuo ali. Você ter o seu consumidor também co-criando contigo, né? E aí, através das DAOs, enfim, das comunidades em si, né? Que os elementos que a gente falou aqui em N episódios, né? De você trazer o ownership para o consumidor, né? Ele ser um participante ativo ali da brincadeira. Você consegue acelerar muito esse roadmap, né? Porque você não tem só o seu time interno, mas você passa a ter a sua comunidade, pessoas fãs daquele que estão engajadas, né? Tem interesses naquela marca em si, co-criando contigo, né? E daí isso, a possibilidade, e a mesma coisa, ninguém sabe para onde vai, né? Ou o que vai dar. Mas você tendo pessoas engajadas, pessoas competentes, né? Mecanismos para organizar essa brincadeira, né? Que no caso aqui de Web3 a gente chama de protocolo, né? Protocolo de governança. E aí, tipo, poxa, você consegue disruptar modelos de negócio, criar novas soluções que visam ajudar pessoas, tal, e por aí vai. Sensacional. E você falou bem, né?
botar essas pessoas no ônibus e deixar com que elas decidam o destino, né? Eu digo também e uso para mim que estão 4 as funções de um líder em geral, independente da organização. A primeira é formar o seu time. Assim, tem que formar um time e isso tem que ser exercício diário e de crítica diária de qualquer líder. Legal. A segunda é definir uma visão. Você já tem que pintar um alvo lá na frente. Perfeito. Independente se esse alvo é o melhor ou se... Né, bom, o importante é ter uma direção. A terceira é eliminar barreiras. Então, quando esse time tiver tendo algum tropeço pelo caminho, você tem que estar disponível, aberto, não só para criticar, pressionar, mas principalmente para entender na perspectiva do time o que está dificultando o progresso e retirar e tentar melhorar as condições para esse time conseguir andar de forma fluida. Legal. E a quarta, tão importante quanto, é manter o ritmo. Porque essas coisas acontecem não numa corrida de 100 metros, elas acontecem numa maratona. Perfeito. Então é importante que você tenha disciplina, né, processos, disciplina, orientação, para estar mantendo esse ritmo das coisas, métricas, inclusive, para medir o progresso. Então, assim, também instrumentos da economia tradicional, né, de uma empresa tradicional, aliadas com os métodos ágeis para que a gente consiga empreender ritmo. Maravilhoso. E, bom, eu acho que é isso que, assim, deveríamos todos buscar. Em alguns contextos são mais difíceis, em outros são mais fáceis, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, sensacional. E pergunta, eu não sei se tem resposta para isso, né? E aí foi o que você falou, tem que dar uma visão, né? Para não ficar ponta solta e tal, e o time tem um norte, né? E essa visão, as definições ali podem mudar, né? Você comentou sobre ser um laboratório para buscar oportunidades, soluções futuras e tal, conforme as necessidades das pessoas vão mudando, de meio de pagamento. Vocês pretendem focar em meio de pagamento de fato? Isso tá no ponto, assim? Ou é só um início? O início é meio de pagamento. Como eu te falei de Legal. novo, a gente não sabe qual é o fim. Né? A gente tem uma autoespecialização nesse assunto, o que é super importante. Nós temos uma capital intelectual e financeiro robusto para investir nessa questão. A Catena é uma empresa de faturamento de bilhões de reais, com uma boa geração de caixa. Então, eu acho que agrega duas coisas importantes no mercado de meio de pagamento. Um time que conhece muito bem o as-is, né, o mercado como está, Legal. e que está ambientado e motivado para desenhar o to-be, e uma capacidade de capital e investimento que, a partir de agora, né, nesse conceito de laboratório, a gente está estruturando as formas de participar, seja em projetos internos, seja investindo em startups, seja apoiando e fazendo parcerias estratégicas com outras empresas do setor, grandes ou pequenas. Legal. Então, assim, a gente foca em meios de pagamento, porque tem uma ineficiência grande ainda aí, né? Acho que tem espaço para melhorar muito, tem muito espaço para melhorar, e a gente enxerga a visão de futuro, olhando para aquele alvo de uma forma mais abrangente. Eu enxergo que os pagamentos serão digitais, invisíveis, instantâneos e de baixo custo. Essas coisas vão acontecer. Legal. Né? Vou até anotar isso aqui. Então, esses elementos, eu acho que a gente tem que construir soluções que consigam responder a esses anseios, que não é o anseio da empresa A, da empresa B, do país A, do país B, é o anseio das pessoas. Pô. As pessoas querem que os pagamentos sejam invisíveis, integrados com a jornada de consumo, que ele não tenha que ficar tirando cartão do bolso ou lembrando de senha e etc., capturando QR Code, etc. Isso, beleza, é o que tem hoje, mas no futuro vai ser diferente. As pessoas vão pagar como parte da jornada de consumo de forma sem atrito. E esses pagamentos também têm que ter, obviamente, instantâneos e também de baixíssimo custo. Porque o sistema de pagamentos hoje, ou os sistemas de pagamento, porque é mais de um, eles têm uma alta complexidade pela quantidade de participantes que fazem parte. Então, você pega cartão. Cartão, você tem lá 4 partes envolvidas, né? O próprio portador do cartão, né? O lojista e adquirente representando o lojista, né? Tá bom. A bandeira e o emissor de cartões, onde esse crédito, essa transação de fato acontece. Todos esses atores têm uma função,
para garantir a estabilidade, a padronização, redução de fraudes, etc. Mas eles são intermediários. Perfeito. Né? Perfeito. No fim do dia, eles são intermediários. Perfeito. Quando esse mesmo cliente trocava a galinha pelo o saco de feijão no escambo, não tinha intermediário nenhum. Perfeito. E ele estava pagando. Então é claro que a gente não vai voltar para isso, mas como é que a gente desintermedia, né, e desmaterializa os meios de pagamento para a gente ganhar eficiência e baixar custo? Hoje, nesse contexto, a gente tem um relativo custo para a economia, para a sociedade, por conta da remuneração e do trabalho de todos esses intermediários. Mas aí, entrando um pouco na Web3, que eu não sou especialista, mas sou um admirador, tem tecnologia nova chegando que permite desintermediar isso de forma muito ágil e mantendo as condições de segurança do sistema, confiança, etc, etc. Perfeito. Então, assim, a gente está a fim de estudar, conversar com pessoas e empresas para aprender muito e, em conjunto, como eu disse, pintar esse quadro aí no futuro. Pô, sensacional, meu. Não, e o que você falou é perfeito, porque os intermediários, eles surgem por quê, né? Porque eles acabam sendo mecanismos também de você trazer confiança no processo. Né? Você tem que ter aqui um especialista em tal que vai auditar essa parte, outro aqui e por aí vai, né? E quando você traz o blockchain, né, e principalmente os smart contracts, né, que, poxa, basicamente ele faz essa função de intermediário, né, e você tem toda a confiança que o algoritmo da blockchain traz, né, e a forma, né, que a blockchain é formada, ela traz, ou seja, ela não é hackeável, né, você não consegue alterar um registro que foi feito, aquela coisa toda, você não consegue quebrá-lo, né, se foi bem feito, é claro. É maravilhoso, né, abre novos modelos de negócio. E, pô, sensacional. Cara, o que eu queria abordar é um ponto também, falando sobre sem fricção, né? Entendo que tire os intermediários dali, né? Entendo que, poxa, quando você traz também esses dispositivos, né? Seja o celular, seja o smartwatch e tal. Hoje, por exemplo, eu não ando com cartão faz uns 3 ou 4 anos, assim. Faz um tempo que eu não ando com cartão. Um tempão, assim. Hoje eu pago ou pelo celular, né? Aproximação, ou pelo o smartwatch por aproximação. Só que tem vezes que eu já passei alguns perrengues porque eu esqueci, por exemplo, de carregar, né? Seja um, seja o outro. E aí chego lá na hora e falo, putz, cara, aí que eu descobri que você consegue pagar pelo smartwatch sem ter o celular, né? E aí depois teve momentos que eu não tinha como pagar. Eu falo, mas cara, pô, esses caras já possuem meus dados, né? É uma ilusão pensar que nossos dados já não estão por aí, né? E você tem outras possibilidades, tipo de pagamento Face ID, né? Por exemplo, pô, você dá sua face ali, tipo, você consegue pagar. E aí você tem até dispositivos mais invasivos, né? Que falam de chips, por aí vai. E que é uma tendência, né? E vem ocorrendo. E sempre entra naquela discussão, né? Do tipo, quanto será que é saudável, né? A nível de tanto oferecimento de dados, né? Das pessoas. E a gente diminuir o atrito, assim, sem, sabe? De uma maneira fluida, assim, e rápida tal. Ou se isso é inevitável. Eu acho que a China é um bom exemplo, né? O que você considera, assim, de melhor case do que você vê de caso de uso? A gente fala, pô, esses caras estão bem avançados, imagino que a próxima fase, assim, do que a gente vê aqui no Ocidente seja ali, sabe? Cara, é difícil você copiar e colar uma realidade de qualquer país e colocar no Brasil. Eu acho que... E vice-versa também, tá? Eu acho que cada sociedade... A gente tá falando de gente. E gente carrega cultura, carrega aspectos de comportamento que são muito anteriores à forma de tratamento ou pagamento, né? E eu acho que isso, essa peculiaridade de cada nação faz com que seja relativamente complexo adaptar as tecnologias em cada cenário. Mas indo um pouco no âmago aí da tua provocação, assim, o que é um cartão? Seja ele físico ou virtual. Ele é uma credencial. Legal. Certo? É uma credencial tal quanto é a sua carteira de identidade, a sua carteira de motorista, tal quanto é a chave que você usa para abrir a porta da sua casa, certo? Legal. Essas credenciais, elas pressupõem que por uma necessidade de criar confiança no sistema, certo? Alguém teve que olhar para o Thiago, pegar os dados dele, confirmar que ele é ele e entregar
oficialmente uma credencial válida. Isso acontece quando você faz o registro da sua CNH, do seu RG, da sua carteira de trabalho. Legal. E acontece da mesma forma quando você entra numa agência bancária ou faz uma conta digital e os seus dados são checados, tem uma confiabilidade que você é você e você ganha um cartão que representa você naquele contexto. Então, o cartão é um representante da sua identidade no mundo de pagamentos. Legal. A ineficiência é porque a gente precisou criar... A gente tem várias indústrias, várias jornadas diferentes, a gente precisou criar uma credencial para cada uma. Então, a sua chave, depois a sua CNH, depois o seu RG, depois o seu cartão, depois o seu cartão da OAB, etc. Bom, cada um cria a sua credencial. E aí a nossa carteira não cabe mais a quantidade de cartões, etc. E é caro esse sistema como um todo. A minha provocação é que é o seguinte, mesmo antes de você ser registrado quando nasceu, e onde você recebeu o nome lá, Thiago, antes disso você já tinha uma identidade. E a sua identidade são as suas características biológicas ou biométricas, né? Então, assim, você quando nasceu já tinha uma identidade. Depois alguém foi lá e deu um nome a essa identidade, mas ela já existia. Você já era único quando você nasceu. Então, eu acho muito legal todas as aplicações de biometria, né? Porque ela garante os 4 elementos que eu falei, né? Ele é digital, invisível, instantâneo e de baixo custo, e ela desmaterializa. Tem um cara que eu admiro muito, que é um colega, o CEO da Único, o Diego, ele fala o seguinte, meu sonho é que as calças venham sem bolsos. Ou seja, ele não tem que guardar nada. Bacana. E a calça... O sonho dele é ver uma calça sem bolso. Assim, é uma analogia, obviamente, mas bem legal a frase. E eu vejo assim, biometria, por exemplo. Se a gente consegue desmaterializar a credencial e associar aqui... Bom, Thiago é né, as características biométricas do Thiago. E ele paga por conta disso. Se a gente consegue mitigar ou diminuir fortemente as oportunidades de fraudes, né, e de problemas desse sistema, e garantir do outro lado que também o dado do Thiago vai estar, né, sob o aspecto da privacidade, vai estar protegido, garantido, etc. Se a gente conseguir, e tem que melhorar muito ainda para conseguir fazer isso, tá? Acho que isso não está resolvido, mas se esses 2 problemas forem resolvidos, desmaterializou a identidade, porque a gente tem sensores muito baratos em todos os lugares. Né? Qualquer lojista, qualquer vendedor, ambulante ou não, possui um celular com câmera. Isso é um sensor mais potente que a gente tem hoje na mão de 200 milhões de brasileiros. E o quanto que isso pode desintermediar e acelerar as transações de consumo. Né? Então, acho que tem muita coisa para resolver ainda. Né? Tem que também perguntar para o brasileiro se ele está ok com isso. Porque assim, bom, beleza, o chinês paga com a face. Tá, mas também o governo chinês monitora e sabe onde você está andando, se você vai na casa do Luiz, se você sai da casa do Luiz e vai em outro canto e tal. Isso a gente não admite. Sim. Nossa cultura a gente não admite. Então, como equilibrar essas coisas para você ter a facilidade, né, dentro dos parâmetros do aceitável? Por isso que eu acho que copiar e colar não é possível, mas assim, pegar os ingredientes todos e testar rápido, se errar, erra rápido e aprender... com o usuário na mesa, né? Com o cara, a pessoa que vai usar na mesa, acho que é o segredo para se construir. Eu sou muito fã de biometria, na Cateno a gente está fazendo alguns ensaios sobre isso, de pagamento facial, seja com o nosso próprio time, seja com parceiros, e tem sido interessante, a gente tem aprendido coisas bem legais. Governo, por exemplo, a gente fez o gov.br, a autenticação do gov.br é uma autenticação biométrica facial, usando a base de dados biométricas de eleitores, né, do Tribunal Superior Eleitoral, então super qualificada e bastante segura, né? E isso permitiu botar 140 milhões de pessoas para dentro do sistema. Se a gente precisasse de um balcão para emitir uma credencial, para garantir checagem de documentos, isso não era escalável a esse ponto, entendeu? Maravilhoso. Então, bom, a biometria é show, acho que ela ajuda muita coisa, mas tem ainda bastante coisa para melhorar. Pô, sensacional. Aqui a gente tem a oportunidade de alcançar muitos construtores, né? Pessoas que estão criando startups, pessoas com ótimas ideias, capacidade de execução.
A gente tem um link na descrição que abre para programa de ideias, né? Então, tipo, poxa, então, pegando o seu contexto, né, de meio de pagamento, com essas premissas que você trouxe, etc, tal, que vocês estão buscando, a gente pode convidar algumas startups, alguns enablers, né, como a gente chama, para fazer, enfim, para submeter a sua tese, né? A gente faz um filtro aqui do nosso lado e levaria para vocês. Tem algo específico, algum tipo de tecnologia, algum tipo de solução específica que vocês estão buscando? Ou você faria uma chamada assim para qualquer startup que está criando soluções para meio de pagamento? Um dos exercícios principais, né, de uma organização, qualquer organização, e a gente não é diferente, é o exercício de foco, né? Perfeito. Sabendo que a gente tem que estar com a antena ligada para, se alguma coisa muito legal passar pela frente, a gente poder capturar. A gente também tem um outro exercício, tem uma outra prática que é assim, vamos escolher algumas áreas que a gente vai atuar, porque senão também a gente fica atirando para tudo quanto é lado e não se movimenta, né? É aquele desenho, né, da pessoa que se movimenta para vários lados, várias direções, no final do dia ela está no mesmo lugar. Perfeito. Né? Então o foco é você empilhar esses movimentos numa linha reta ou pelo menos num alvo futuro. Então, primeiro, a Cateno como um laboratório de novos negócios e meios de pagamento, nós estamos estruturando várias iniciativas, tá? Então, nós estamos terminando de construir um laboratório físico, né, que vai demonstrar toda a experiência Cateno, a cultura, que vai ser um local onde a gente já está integrando parceiros, empresas que têm lá inovação, seja de biometria facial, seja de criptomoedas e etc. Você conectar esses devices e essas soluções tecnológicas num espaço showroom, onde a gente vai chamar gente para experimentar e vai recolher e capturar feedback. Então, esse é uma das iniciativas. Nós estamos criando também um espaço virtual desse laboratório, e aí eu acho que é muito mais escalável, naturalmente, onde os empreendedores, aí eu convido aí todos os empreendedores que estão nos ouvindo, o pessoal de tech mesmo, que gosta de fuçar e criar coisa nova, estarem próximos da Cateno, porque a gente vai divulgar uma série de ações nesse espaço de laboratório virtual. E nós também estamos criando um meio, né, mecanismos de investimento e co-investimento em empresas nascentes. Tá? Quais são os temas, voltando para o início, quais são os temas que a gente escolheu como foco? Nós temos o primeiro deles, mitigação e prevenção a fraudes. É um problema que o Brasil é mestre em criar e resolver. Né? Assim, a gente é referência no mundo do que acontece aqui, tanto em tentativa quanto em prevenção à fraude. Então, esse é um assunto que a gente quer lidar. Um outro assunto, eficiência em transações de pagamento. É que a gente chama de eficiência em back-office, mas é tudo que, assim, a desintermediação do setor de pagamentos e as eficiências que podem ser capturadas por aí. Um terceiro tema é a hiperpersonalização da experiência de consumo. Né? Então, dados disponíveis, como é que a gente pode usar essas informações, respeitando, obviamente, a privacidade, para entregar uma experiência hiperpersonalizada, individualizada para cada um dos nossos clientes, nossos futuros clientes. Depois, a gente tem uma linha de trabalho em desenvolver iniciadores de pagamento. O Banco Central fez um trabalho incrível de regulamentação e de inclusão de mais empresas no setor de pagamentos. E isso com certeza vai continuar, porque eles estão muito bem nesse caminho. E tem um elemento que eles construíram que é o iniciador de pagamentos, aí conectado com o Open Finance. A gente quer estar presente nesse espaço também com soluções. E os últimos dois, vou citar hubs de pagamentos para indústrias específicas. A gente está olhando, por exemplo, a indústria de governo, a indústria de saúde e a indústria do agro. Então, ali, quais são como é que essa indústria paga ou recebe, né? E quais são as tecnologias que a gente pode inserir especializadas naquela indústria para agregar eficiência. Última linha, que é a que mais me brilha os olhos, mas a que de prazo um pouco mais longo, e eu acho que está super relevante a gente convidar o time aí para contribuir, qual é a arquitetura de pagamentos em um mundo de dispositivos conectados.
Então, em um mundo de IoT, onde não apenas, vamos lá, 200 milhões de pessoas vão ter um cartão, um celular na mão, mas trilhões de dispositivos vão estar realizando microtransações de pagamentos de forma autônoma. Que arquitetura de pagamentos vai viabilizar essa nova realidade? Eu tenho para mim que dificilmente é a arquitetura que nós temos hoje. Né? Pelo custo, etc. A gente está falando aí de multiplicar exponencialmente os atores e os problemas e as oportunidades que podem surgir nesse ecossistema. A gente vai ter que identificar os dispositivos. O nosso problema de credencial, que a gente falou aqui um pouquinho, ela vai existir também para os dispositivos. Perfeito. Depois a gente vai ter que dar eficiência para as microtransações que acontecem. Elas têm que acontecer muito mais rapidamente do que acontece hoje uma transação de um TEP, de um cartão de crédito e débito. Segundo, a gente tem que estabelecer quais são os parâmetros, os controles que a gente vai ter para fraudes nesse ambiente. Então, tem um mega universo aí, especificamente para pagamentos em um mundo de dispositivos conectados. Pô, tem que virar a galera do Cyberpunk aqui, aqueles bem raiz ali, Tem que ser tech mesmo, tem que ser fera. E o Brasil tá cheio deles, você representa um grupo muito forte e eu admiro muito o teu trabalho, o trabalho de todo o grupo que está falando de Web3 há muito tempo, né? É um assunto denso, né? Complicado no início e agora já começa a se tornar algo que, além dos programadores e dos arquitetos e dos analistas, as pessoas comuns já começam a mais ou menos entender para onde que isso vai. Isso faz parte da construção de conceitos, construção de consenso que você está ajudando aí a promover e, bom, conta com a gente. Sensacional. Então, pô, o desafio tá lançado aí, hein, galera? Baita desafio. Link na descrição. Você acha que pode ajudar, cara? Um desses pontos, no link vai estar tudo ali bonitinho. Tá, mas esse último aí pensar na arquitetura de pagamento, microtransações, porque você falou trilhões ali de transações simultâneas, aquela coisa toda, aquela loucura. Acha que pode ajudar, bicho? Submete aí. Caraca, muito legal, meu, sensacional. Uma dúvida que eu fiquei, você falou do espaço virtual. O espaço virtual que você diz é tipo um canal online mesmo pra galera interagir? Multicanal, né? O omnicanal. A gente vai estar nas nossas redes, no nosso website, etc. Legal. A gente vai estar com essa cultura da inovação presente como o nosso front office, né? Legal. Então ali a gente vai estar capturando essas ideias e essas oportunidades de parceria e estamos obviamente construindo todo o processo de drill down, né? De você analisar, filtrar essas ideias até realmente passar a investir ou co-investir junto com o mercado. Legal, pô, sensacional. Pô, é focado, é nichado, mas é uma estrutura complexa também, né? Não é... Tem várias verticais ali, imagino que... não sei como você vai estruturar interno, né? Você vai ter uma liderança por tema ou times internos, né, por tema e tal, mais ajuda de fornecedores, parceiros, startups e tal, mas é complexo tirar isso do papel também. Eu vejo assim, temos estrutura... Primeiro que estrutura é viva, né? Estrutura e pessoas é a única certeza que vai mudar. Né? Então, assim, isso a gente sabe que faz parte da vida e eu acho que a gente tem que se adaptar rápido para, inclusive, para botar as pessoas certas nas cadeiras certas, como a gente falou no início. No entanto, hoje, como toda organização que inicia nessa jornada, a gente precisa ter uma unidade, né? Um líder que vai ser o grande catalisador, o evangelizador desse assunto dentro da companhia. Então, isso a gente construiu hoje, mas eu acredito que a inovação, quando a gente conseguir implementar a cultura que a gente quer, a inovação vai estar disseminada, ela não vai estar concentrada. Maravilhoso. Perfeito. As pessoas no seu dia a dia, né, seja as nossas equipes, os nossos parceiros, elas vão estar criticando o ambiente, lendo as oportunidades e trazendo isso para rapidamente testar, pilotar e implantar naturalmente, né, como parte do dia a dia delas, sem que alguém com um rótulo inovação ou não esteja na organização. Não, sensacional. Eu estava comentando bem de leve nos bastidores, né? Falei da ArcelorMittal, né? Eu não tinha conhecido eles ainda, assim. Eu tive a honra de participar de um evento que eles fizeram mês passado. E, cara, me surpreendeu, assim, o nível de maturidade que eles têm de inovação justamente nisso, né? Não ter a área específica, né? Mas você conversar com diversos stakeholders de diversas áreas e todos estarem conversando em cima dos mesmos fundamentos, sabe?
Eu nunca tinha presenciado isso até então em larga escala, sabe? Eu acho que vale super ali, de certo eles têm muitos aprendizados ali, porque eles passaram boa parte dessa jornada também, né? E, e aí uma pergunta que eu queria, eu não sei se tem pronto, se não tiver tá ganho total, mas entendi a visão, né? Disruptar e descobrir novos modelos de negócio com meio de pagamento, com essas premissas que foram conversadas. Por trás disso, tem um propósito? O nosso propósito é simplificar a experiência de pagar. Legal. Ponto. Né? E o simplificar aí num conceito muito mais amplo. Né? De tornar invisível, de tornar de baixo custo, de reduzir intermediários. Tem uma série de adjetivos que fazem parte do simplificar. Mas o nosso propósito é simplificar a experiência de pagar. Pagar tem que ser algo muito simples. Algo natural, como se fosse transparente. Né? A pessoa nem percebe Exatamente. Isso. Coisa linda. Exatamente. Pô, maravilhoso. E aí eu queria um conselho mesmo. Eu tô passando por essa jornada, né? De criar empresa e tal. Tipo, aprendendo muito, assim. É incrível, né? Sempre você lê nos livros tal, várias dicas, né? Vários aprendizados de pessoas que já passaram. Só que quando você vive ali, você tenta ir por alguns caminhos distintos. Não, vou tentar isso aqui. Aí você vê que muitos aprendizados fazem sentido, né? E você vai adquirindo uma humildade intelectual, uma humildade na passagem mesmo, né? Porque não é simples, é difícil tirar uma empresa do papel, né? É difícil mesmo, assim. E é bacana que cada dia, cada semana equivale a um ano, assim, de aprendizado. Eu falo com meus partners, né? As pessoas que a gente tá junto, putz, tá sendo um momento mágico pra gente, assim, de muito, muito, muito aprendizado, né? E aí, essa de formar times, né, é uma dificuldade que a gente passou bastante, né? Eu tive a sorte de escolher bons partners, né? Mas é uma dor nossa, por exemplo, saber mesmo de fato escolher as boas pessoas, né? Porque o Jim Collins, ele traz ali, né? Escolha as pessoas certas. Aí tem uma palestra dele que falam, mas como eu sei quem são as pessoas certas? Aí ele responde, todo mundo sabe quem são as pessoas certas e quem são as pessoas erradas, né? E tipo, eu entendo quando ele traz isso, né? Mas, porra, cara, me ajuda aí, né? Tipo, como que eu faço pra escolher as pessoas certas, né? E não escolher as pessoas erradas para aquele cenário específico. Não existem pessoas erradas, né? Pessoas erradas para aquele cenário, para aquela missão, por aí vai. O que você traria de dica, assim, para pessoas como eu e pessoas que estão formando seus times, suas áreas, por aí vai, para diminuir o risco, ou melhor, para aumentar a chance de escolher as pessoas certas? Não tem receita, não é dica de entrevista, não é como ler um currículo, isso é tudo do passado, né? Legal. A velocidade com que a gente tem que implementar e analisar o perfil de cada um é tão acelerada que aquela foto que o currículo nos apresentou, ela no minuto seguinte ela já é diferente, né? Então as pessoas também elas desempenham de forma diferente para cada ambiente ou função que elas estão executando. Né? Então, eu acho que mais até do que escolher exatamente com precisão o Tiago, o Luiz ou o João, é escolher aonde que cada um deles performa melhor. E se ele não estiver performando, como desenvolve essa pessoa para que ela performe melhor. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, ou dar um cavalinho de pau na nossa conversa aqui de pessoas. Eu começo a acreditar que o mundo onde o líder escolhe o seu time está começando a desaparecer. Legal. O mundo atual e futuro é um futuro onde o time escolhe o seu líder. Perfeito. As pessoas, dados aí, Estados Unidos, mercado americano, para 2030, 60% dos americanos, segundo estimativas, em torno de 60% vão ser freelancers. Caraca, bicho. O que é um freelancer? É alguém que escolhe aonde quer trabalhar, qual é o projeto, qual é o líder, e faz isso de forma temporária por uma empreitada. Você imagina 60%, 50 e poucos por cento da força de trabalho nesse modelo. Você não escolhe mais. Eles é que te escolhem. Perfeito. Então, assim, e aí eu tenho uma beleza também para montar o time certo, é que se eles que escolhem a liderança onde eles querem trabalhar, eles vão se manter naquela organização onde eles se identificam mais, onde tem mais significado. Perfeito. E aí isso em si vai montar o melhor time. Maravilhoso. Porque as pessoas vão se conectar, elas têm significados semelhantes, né? Tem, inclusive,
uma diversidade que gera inovação e crescimento pessoal, profissional para cada um deles, e ali forma-se o time. E no fim o líder não escolheu ninguém. Cada um veio, escolheu trabalhar e ficar naquela organização e a coisa saiu. Né? Então, eu acho que tem o poder do líder em decidir sobre isso é cada vez menor. Esse acho que é o meu recado final. Pô, isso é tão verdade, mas tão verdade, que hoje tem profissional, né? Ainda mais no meu nicho, assim, né? Que é super específico. Então, a gente está falando de profissionais, muitas vezes você pegar um bom profissional de realidade aumentada, de VR, de blockchain em si, não é tão simples, né? E são profissionais caros, né? Então, ou seja, tipo, não é mais o dinheiro que é o diferencial, né? E daí aí volta a questão da importância da cultura, daquilo que você falou no começo, né? De você ser uma marca desejável, das pessoas querendo estar lá, estarem compatíveis com o propósito, né? Tudo volta. E é engraçado que a gente fez um trabalho, a gente novo ainda, né? Mas a gente fez um trabalho específico disso, né? De ir criando uma cultura na linha do tempo. E a gente nunca, por exemplo, foi atrás de profissional, né? As pessoas que estão próximas da gente, elas vieram para trabalhar conosco, né? E isso é legal pra caramba, assim, né? E é legal porque, novamente, né? Tipo, não é só dinheiro, né? Por exemplo, a gente vai criando a cultura aos poucos, né? Mas, poxa, tem pessoas ali perto da gente, né? Membros do nosso time que vestem a camisa mesmo, né? E isso é legal, porque o propósito sendo verdadeiro, né? Que eu acho que é outra coisa essencial, assim, né? Se torna um negócio legítimo, assim, e todo mundo constrói junto, é bem bacana. Pô, isso é sensacional. Assim, essa literatura fala há muito tempo já, né? Depois que você resolve as necessidades higiênicas das pessoas, Perfeito. e aí salário, ambiente de trabalho, espaço, cadeira, computador, uma série de outras coisas que são higiênicas. Se elas estiverem lá, ninguém nota. Perfeito. Se ela desaparecer, é um caos. Então, se você não atender algumas dessas necessidades higiênicas, é um caos para aquelas pessoas. Mas depois que você atendeu, elas não fazem mais a diferença. Perfeito. E passa a fazer diferença o significado, o pertencimento, as relações de trabalho, o ambiente, o impacto que essas pessoas veem que elas estão gerando na sociedade, na comunidade, no seu pequeno negócio. Então, acho que construir isso, não o higiênico, isso já é trabalho tático operacional dos times, Legal. Mas construir esses outros atrativos, eu acho que é a principal função do líder para que as pessoas escolham trabalhar naquela empresa e com aquela liderança. Maravilhoso. Tem muito a ver com aquela pirâmide de Maslow, Exatamente, né? exatamente. Pô, sensacional. Incrível, muito bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Definir o propósito. Aí tem tudo a ver com a Web3, né? Porque como funciona o modus operandi via de regra dos projetos Web3, né? Que natural que vai evoluir a forma que segue isso depois, né? Mas você define muito bem um propósito, uma cultura, e aí a sua comunidade é formada de pessoas que se engajam com aquela visão, né? Aí você começa a formar as comunidades, no nosso caso ela é tangibilizada no Twitter e Discord, né? São duas ferramentas. E aquela comunidade, e aí você cria os mecanismos para a comunidade ser um participante ativo do que beleza, a gente tem uma grana aqui, né, que foi feita através de um lançamento de NFTs, tokens, e agora, para onde a gente vai, né? Em suma, a comunidade está dentro do ônibus, né? E a comunidade, ela proativamente, ela gera um backlog, né? Então, as pessoas ali, os indivíduos, eles propõem iniciativas, e quando você tem um poder de governança, né, através de um token, alguma coisa assim, os próprios indivíduos ali, a própria comunidade, ela prioriza as iniciativas. Fala, não, ó, a gente vai fazer essa iniciativa A nesse trimestre aqui, né? E aí você tem N formas diferentes de lidar com isso, né? Para tirar essas iniciativas do papel, né? Aí eu acho que a título de curiosidade é legal, né? Tipo, você tem DAOs, que a gente fala DAO clássica, né? A DAO clássica é quando você tem o protocolo de blockchain com os mecanismos, e a partir daí, você não tem mais gestor, você não tem mais nada, assim, é o protocolo que é a governança da organização, e você tem os mecanismos ali bem estabelecidos de remuneração, de organização, de priorização, por aí vai, e os próprios membros da comunidade que desenvolvem aquelas soluções e fazem a melhoria contínua dela, né? Então a gente vê esse aprendizado, esse meio que passo a passo, né? Também vir para o mundo de Web3, né? As coisas não mudam, os fundamentos não mudam, né? Então, vamos lá, tentando, tipo... Eu sei que não tem receita de bolo, mas tentando trazer uma recomendação, um passo prático para quem está nos escutando, né?
A gente tem aqui definir visão e propósito. Show de bola. Antes de escolher as pessoas, você diria que tem uma criação de mecanismos ou um processo mínimo assim? Ou você já viria com definir visão e propósito? Entendo a questão da cultura, que naturalmente as pessoas vão querer vir naquela empresa se ela tiver com uma cultura fortalecida. Só que antes tem aquele time zero, né? Que tem que tirar alguma coisinha do papel para isso acontecer depois, né? O que você diria assim, para recomendação mesmo, para quem está começando um desafio desse? Cara, eu acho que assim, deixa a montagem de processo, método e tal, para esse time zero começar a construir, assim. Não adianta antecipar e querer tomar as decisões perfeitas, porque elas nunca virão se você for uma empresa nascente, com poucos recursos, com poucas pessoas. Então, assim, escolhe no feeling mesmo, escolhe no olho no olho, as pessoas que você acha que você confia e acha que vai dar certo. Você vai errar numa boa parte delas, isso faz parte do jogo. Esteja flexível e aberto para mudar, né? Mas traz um time zero. E aí, com esse time zero, começa a organizar o dia a dia, né? Então, assim, então agora a gente já tem uma pessoa tratando de cultura e pessoas e tal. Então, começa a pensar num processo de seleção aí, onde a gente consiga representar o nosso propósito na hora de escolher. E aí vai interativamente construindo. Né? Assim, a agilidade ela se dá inclusive na construção desses processos e tal. Né? Então eu acredito muito no time zero e acho que o gestor tem que estar diariamente criticando esse time, questionando e verificando se ele atingiu o ótimo, porque assim, a gente tem que trabalhar com pessoas ótimas e excelentes, em vários aspectos, não só tecnicamente, mas também que consigam contribuir em grupo e etc, e construir essa cultura. Então, acho que isso é mais importante, inclusive, do que o critério que a gente vai usar, porque isso vai variar, inclusive, de organização para organização. Sensacional. É o que eu chamo de aulas. Muito bom, meu. Pô, sensacional. Luiz, nosso tempo tá acabando. Não sei se você tem um... Pô, acho que esse foi um dos episódios, assim, todos os episódios a gente aprende muito, né? Mas esse, pra mim, foi uma aula, assim, a nível de inovação, de cultura. Eu acho que tem muito a ver também com o momento que eu tô passando, né? Então, pô, obrigado pelo papo, assim. Imagino que as pessoas que estão nos escutando também tiveram muitos aprendizados. E se você quiser deixar um recado final pra galera, também redes sociais, tal, não sei se tá ativo nas redes, né? Mas, pô, fique totalmente à vontade. Não, conecte com a gente, a Cateno tá no LinkedIn e nas outras redes sociais, eu também, como Luiz Felipe Salim Monteiro, tô nas redes, principalmente no LinkedIn, então se quiser trocar uma ideia, me manda mensagem lá, eu respondo. Legal. O que é né, na correria do dia a dia, mas o LinkedIn eu olho com muita atenção e normalmente respondo, porque eu confio, concordo e pratico que as conexões é que vão gerar o futuro. Né? Então, assim, bom, primeiro te agradecer pelo convite, agradecer Startse. Se eu contribuir aí com algum conhecimento ou visão de mundo, você também contribuiu muito comigo, você é o meu professor de Web3, blockchain, qualquer buzzword nesse assunto que eu não tiver, apesar de ser um cara de tecnologia, mas que eu não tiver atualizado, eu vou te ligar e vou dizer assim, Thiago, me dá um help aí, ou me conecta com alguém que saiba falar sobre isso. Então, eu aprendi muito aqui também, achei muito legal a conversa, fiquei feliz, tomara que a turma goste. E um recado final, gente, comecem. Perfeito. Tem que começar. O primeiro, a gente sabe como as coisas começam, a gente nunca vai saber como elas terminam. E isso que é o bonito da história. Maravilhoso. Pô, sensacional, só bora. Aí, relembrando, galera, sorteio da Ledger Nano, tá? Nossos parceiraços aí, melhor hard wallet do mundo, hein? Com mais usuários e tal, vale super a pena. E por mais que você não tenha muitos criptoativos, etc., como o Luiz falou, comecem, usem, né? A melhor forma de aprender e entendendo um pouco desse mundo, né? Vale super a pena, então link na descrição. E também, se você acha que é capaz ali de ajudar os desafios de inovação, que pelo jeito são árduos e grandes, né? Da Cateno, tem ali a gente vai abrir um link aqui de um programa de ideias para você submeter a sua ideia, a sua tese. Tá? E se for conveniente, se fizer sentido,
tá? A gente faz a conexão, etc. Não espere algo estruturado, que vai ter tudo bonitinho ali, feedbacks. Pô, isso aí foi totalmente improvisado mesmo, tá? Mas se sua ideia for boa e tiver compatível ali com os objetivos da organização, de certo a gente vai entrar em contato, tá? Queria super agradecer também o pessoal da Startse, uma honra, assim, a gente da Enablers aqui tá podendo ter feito essa iniciativa com vocês, né? Essa foi a primeira temporada. Muito obrigado pela abertura, a autonomia que vocês deram. Espero ter sido super valor aí para quem nos acompanhou nessa primeira temporada. Queria agradecer o Salve, que fica ali atrás, aí, padrão, nossa lenda aí que edita. A Camila, Lendas Sagradas. Sigam nas redes sociais aí, padrão, Enablers DAO, LinkedIn também. Só bora, vamos que vamos e brigadão.